Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e as negociações com Vitinho, ex-atacante do Botafogo, do Flamengo, e que está livre no mercado. Vitinho não teve seu contrato renovado no Al-Ettifaq da Arábia Saudita. Corinthians e Vitinho estão negociando. E dá para dizer que a distância entre a pedida do Vitinho e a oferta do Corinthians é pequena, causando otimismo na parte alvinegra. Vitinho quer 2 anos de contrato com 6 milhões de dólares ou 33 milhões de reais. Esse valor inclui salários, direitos de imagem, luvas e a premiação. A oferta do Corinthians é de 4 milhões e 800 mil dólares ou 26 milhões de reais, trazendo por mês. A oferta do Corinthians é de um pacote de 1 milhão de reais, enquanto a pedida do Vitinho é de 1 milhão e 300 mil reais mensais. O fato dele estar livre e não precisar comprar seus direitos econômicos permite ao Corinthians um pouco mais de flexibilidade. Há otimismo no Parque São Jorge de que o martelo será batido nos próximos dias ou, quem sabe, ainda nessa quarta-feira. Vitinho, que vem de uma temporada com 33 partidas, 7 gols e 7 assistências no Al-Ettifaq. É bem verdade que antes dessa temporada seus números eram bastante ruins na Arábia Saudita, atleta que também esteve no Flamengo, no CSKA, no Internacional e no Botafogo. Vitor Sá e Caio César hoje aparecem atrás na disputa pela possibilidade de virar reforço do Corinthians para 2026. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre um time de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul interessados em atacante da seleção japonesa. Formação exclusiva, Koki Ogawa, 27 anos de idade, centroavante que pertence ao NEC da Holanda, negocia com 2 clubes brasileiros, só para você entender a circunstância. Jogador de destaque no futebol holandês e titular da seleção japonesa, temporada passada com 4 gols em 6 jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Esse jogador decidiu sair do futebol holandês e vê com bons olhos uma transferência para o Brasil. O nome dele tem sido sugerido para times daqui pelo Fábio Barroso. E um time de São Paulo e outro do Rio Grande do Sul que não tiveram sua identidade revelada já abriram negociações. O NEC gostaria de vendê-lo por 2 milhões e meio de euros. Eu soube que esse time paulista fez uma outra oferta, não quer pagar os 2 milhões e meio de euros à vista, gostaria de um empréstimo com obrigação de compra caso metas sejam batidas. As tratativas estão em andamento. Assim que eu conseguir os nomes dos clubes desse time paulista e desse time do Rio Grande do Sul, conto para vocês. Só para explicar um pouquinho mais sobre a fase do Ogawa, além dos 4 gols em 6 partidas pela seleção japonesa, o centroavante disputou pelo NEC na temporada passada 26 jogos com 9 gols marcados. Está na Europa desde 2023 e é tratado como uma das maiores promessas do futebol de lá. Hora de falar sobre o futuro de Rafael Toloi, o ex-zagueiro do São Paulo, do Goiás e que estava nos últimos anos no futebol italiano. Foram 10 temporadas no Calcio e está livre no mercado depois de não renovar o contrato com a Atalanta. Desde 30 de junho ele pode escolher seu futuro. Importante contar que o Toloi conversou com clubes brasileiros, mas sem propostas oficiais. Foram aquelas tratativas iniciais de, e aí, como é que estão as coisas? Você toparia vir? Qual que seria o valor de uma contratação? O Toloi chegou a ser especulado no São Paulo, mas assegura que não existem tratativas. Tenho contado para vocês sobre a dificuldade do São Paulo em relação a reforços. Nesse momento, o que parece ser mais plausível é de que o Toloi continue na Itália, até porque de lá ele tem uma proposta do Torino, da Série A e do Pisa, da Série B. Decisão deve acontecer nos próximos dias. Gostaria de ver o Toloi jogando no futebol brasileiro, alguém que já foi muito rápido, foi perdendo um pouco da velocidade, mas hoje entrega bastante qualidade e ao mesmo tempo disciplina tática de alguém que atuou nos últimos 10 anos na Itália e chegou a ser convocado pela seleção azzurra. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que conseguiu a promessa de um dos seus patrocinadores em relação à ajuda. O Corinthians está desesperado atrás de 34 milhões de reais. É que vence no próximo dia 11 esse pagamento da bolada de 34 milhões para o Santos Laguna. O time mexicano foi processar o Corinthians por conta do atraso nos pagamentos da compra de Félix Torres. Em fevereiro, a FIFA deu ganho de causa ao time mexicano. Corinthians recorreu para a Corte Arbitral do Esporte e foi informado nos últimos dias que também perdeu a ação. Ou paga esses 34 milhões até 11 de agosto, ou vai sofrer o transfer ban, punição que o impede de registrar atletas. Não poderia vir no pior momento esse transfer ban, afinal de contas o Timão está no mercado em busca de até 4 contratações. E aqui vem a boa notícia, patrocinador master do Corinthians
procurou o clube para informar que aceita antecipar receitas. O Timão assinou um contrato de 3 temporadas no valor de 309 milhões de reais, 103 milhões de reais por ano. Para ajudar o Corinthians com esse fluxo de caixa e o pagamento emergencial dessa conta, a Esportes da Sorte já se colocou à disposição, disposta a antecipar dinheiro. O presidente Osmar Stabile, antes de recorrer a esse dinheiro, está tentando convencer o Santos Laguna a aceitar um parcelamento. Eu acho difícil que essa história avance em relação ao parcelamento, até porque o Santos Laguna está por aqui em relação ao Corinthians. O Stabile está tentando mostrar que há uma nova diretoria, que o Augusto foi afastado. Por falar no Augusto, votação marcada para o dia 9 é quando o impeachment será votado. Só para completar, Ricardo Sgaio, lateral direito do Sporting, qualidade bem discutível, ele é até visto como um grande meme lá no clube português, tem negociações em andamento com o Corinthians. O Corinthians deixou claro que quer contratá-lo, mas com uma única condição, desde que ele rescinda seu contrato com o Sporting. Se tiver que pagar qualquer quantia para sua compra, o negócio está descartado. Em relação a atacante de lado de campo, Caio César, Vitor Sá e também Vitinho seguem na mira, mais negociações sempre complicadas até pela falta de dinheiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Fagner. Se depender da nova diretoria corintiana, Fagner não ficará no Cruzeiro para 2026. Vale a lembrança de que o Augusto Melo foi o responsável por emprestar o Fagner de graça e pagando metade dos salários do lateral para o Cruzeiro. Pois bem, o Corinthians mudou de comando. Nesse momento, o Osmar Stabile é quem preside o clube e o Stabile e seus diretores foram frontalmente contrários a esse negócio, entendendo que o Fagner teria serventia e utilidade no Corinthians. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro e se o Stabile permanecer como presidente do Timão, a ideia é que o Fagner seja reincorporado ao elenco em 2026, quando o lateral terá seu último ano de contrato. Importante contar que no dia 9 de agosto, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que está afastado, vai apreciar a votação em relação ao impeachment. A tendência é que os sócios optem pelo impeachment do Augusto. Dessa maneira, o Osmar Stabile segue de forma provisória até que seja convocada uma eleição. O Cruzeiro precisa ter mais um lateral direito. William e Fagner dão conta do recado, mas se o Fagner de fato for embora, Raposa terá 6 meses para buscar um substituto, desde que o Fagner foi contratado pelo Cruzeiro, 15 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. Agora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Preciso te contar agora sobre a pesquisa encomendada pela atual diretoria do Corinthians sobre a votação do próximo sábado, que vai definir se Augusto Melo sofre ou não o impeachment. Só para lembrar, 2 meses atrás, o Augusto foi excluído da presidência do clube pelo Conselho Deliberativo, mas essa decisão precisa ser ratificada pelos sócios. Até por isso há essa convocação para o próximo sábado. A pesquisa encomendada pela atual diretoria foi feita com os sócios do clube, aqueles que vão votar. É óbvio que uma quantidade nessa pesquisa é muito menor do que a quantidade de sócios que estão aptos para votar no próximo sábado. E aí o que eu ouvi de uma pessoa da atual diretoria é de que apenas 25% dos entrevistados demonstraram a intenção de votar para a permanência do Augusto Melo.
Dessa maneira, se o resultado se confirmar, o Augusto sofre um impeachment e é excluído de vez da presidência alvinegra. Para se salvar, o Augusto precisa de 50% mais um dos votos no próximo sábado. Por conta de todos os últimos episódios, dá para imaginar que a chance de o Augusto é pequena. Confesso que até me surpreendi com esses 25% da pesquisa encomendada pela atual administração. Essa pessoa do Corinthians com quem conversava e que me passou esses números afirmou que existe um contingente disposto a votar no Augusto, até porque ele empregou muitas pessoas na sua administração, conselheiros, sócios, além de uma série de outras benfeitorias, como a redução das mensalidades e um preço muito pequeno para a entrada de novos sócios. Tudo isso pode acabar tendo uma interferência, mas a julgar pelo caso Vaidbet, em que ele foi condenado. Primeiro, foi condenado não, ele foi indiciado pela polícia e pelo Ministério Público, e a Justiça o tornou réu por conta de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Vou ficar muito surpreso se o Augusto conseguir escapar do impeachment. Hora de falar sobre o Corinthians. Memphis Depay e Félix Torres discutiram de forma dura no último treino do Timão, antes do confronto contra o Palmeiras, marcado para essa quarta-feira no Allianz Parque, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A treta aconteceu no início da atividade, que reunia titulares e reservas. Os dois se desentenderam, começaram a bater boca, outros jogadores tentaram separar a confusão, não conseguiram, e houve a necessidade de Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, que estava acompanhando o treino do lado de fora, entrar para acabar com a confusão. O clima ficou tão ruim que o Dorival Júnior decidiu encerrar essa atividade de titulares contra reservas e levou a equipe principal para um outro campo, para um trabalho tático climão. Eu não acho que isso vai fazer diferença na partida contra o Palmeiras, até porque há coisas muito mais importantes num Palmeiras versus Corinthians e Corinthians versus Palmeiras do que uma discussão entre um reserva, o Félix Torres, e o titular, o Memphis Depay. Mas é importante fazer esse registro, informação que foi divulgada nesta terça-feira pelo site Globo Esporte. Só para completar, em relação ao Corinthians, vale a lembrança de que o Memphis já havia se desentendido com o Gustavo Henrique em março desse ano, no intervalo de um jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores da América. De qualquer forma, apesar dessas duas confusões, o que eu escuto de relatos de pessoas que trabalham no Corinthians é de que o Memphis tem uma relação até que boa com os demais atletas, apesar de uma série de condições no seu contrato muito melhores do que a do restante do elenco, entre outras coisas, o custo de 6 milhões de reais por mês e prêmios estratosféricos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que encontrou um novo alvo na busca por um atacante de lado de campo. Trata-se de Caio César, jogador de 21 anos de idade, revelado na base do Curitiba e que pertence ao Al Hilal, time que já foi de Neymar, de Jorge Jesus. O Caio César nunca conseguiu decolar por lá. Na temporada passada, por exemplo, sempre foi muito mais reserva do que titular. Terminou a temporada com 20 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bom driblador, tem técnica, tem capacidade, mas está, por exemplo, abaixo do Malcom, do Mitrovic e outros jogadores que integram o elenco principal do Al Hilal. A ideia do Corinthians para contratá-la é fechar por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Corinthians ainda pede que o Al Hilal ajude com parte dos salários. É que o brasileiro, apesar de muito jovem, tem salário bastante alto para a realidade nacional. Atleta que havia sido comprado do Vitória de Guimarães de Portugal por 10 milhões de euros. Só para completar, em relação ao Caio César, ele também é pretendido por times de Portugal e da França, o que aumenta a dificuldade e a dificuldade de obtenção desse negócio por parte do Corinthians. Para completar as informações do Timão, com Takis Gaio, lateral direito do Sporting, atrelado ao Corinthians, tem fama não muito boa entre torcedores do Sporting. Ele é meio que um meme do clube. Não por falta de vontade, ele é extremamente dedicado, extremamente profissional e torcedor fanático do Sporting, mas é visto como jogador com menos qualidade do atual elenco esportista. Só para completar de vez, contar que o Corinthians fechou contrato de patrocínio com o Zé Delivery, contrato de 3 temporadas para um dos omoplatas. Negócio que vai garantir até dezembro 4 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei, já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.